Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Virada Radical, um programa que é de responsabilidade da comunidade Shalom, em parceria com a TV Sol daqui de Patos. Seja muito bem-vinda você também, Letícia. É isso aí, seja bem-vindo também você. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Desde já a gente conta com a sua participação até o fim, porque o tema de hoje está demais, né, Gabriel? O tema hoje está incrível. O tema hoje é vocação. Qual é a sua? Você já se perguntou em relação a isso? E para introduzir esse tema, a gente vai mostrar um vídeo incrível, que é o vídeo do Vocacional Shalom 2018, a música Se Preciso For, com alguns testemunhos. Vai lá. Misszionáriusnak lenni számomra annyit jelent, mint Isten hangját követni, megérinteni az emberi szíveket, és tanúságot tenni arról a szeretetről, amelyet saját életemben megtapasztaltam. Eu vejo em mim tua escolha, tua decisão, teus desejos e sonhos de felicidade, o teu olhar sobre mim vai além de como eu estou. Se tua luz me ilumina, o meu pecado não me diz quem sou. Diante de tanto amor, o meu desejo é o teu. Sobre as águas por ti caminharei, para onde a estrela me guiar, sei que lá te encontrarei. Oh, se preciso for, eu partirei para longe, terei como minha a terra que escolheres pra mim. Se preciso for, eu deixarei meus pais por ti, os mais queridos guardarei em teu corpo. Sei que eu não sou capaz de fazer grandes obras, nem ao menos garantir que eu não te trairei, mas somente ao teu lado minha salvação está. Pela igreja, pelos jovens, se preciso, morrerei. Oh, se preciso for, eu partirei para longe, terei como minha a terra que escolheres pra mim. Se preciso for, eu deixarei meus pais por ti, os mais queridos levarei por onde quer que eu vá, onde quer que eu vá. Por onde me chamares eu irei, por ti, por ti, É isso aí, você acabou de conferir Se Preciso For, né? O Igor Fernandes cantando pra gente também o testemunho do nosso irmão húngaro, né? O Barnabé, falando um pouquinho dessa experiência dele. E falando sobre vocação, a gente também vai falar hoje com os nossos convidados e queremos já acolhê-los com muita alegria. Sejam muito bem-vindos, né? Obrigada.
Queremos acolher aqui a Núbia Nária, né? Não, vamos pela ordem aqui, já está com o microfone, né? O Jean Carlos, que é consagrado à comunidade de vida, Obra Nova. Seja muito bem-vindo. Já veio aqui outra vez, né? Já está em casa. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, Letícia, Gabriel, Joácio, Núbia. Eu agradeço demais o convite. Realmente a gente se sente muito bem. E principalmente quando os carinhos estão juntos, reunidos, né? Para fazer a vontade de Deus e para dar um sinal de comunhão que é tão importante hoje, né? Muito obrigado. É uma alegria estar aqui. A alegria é nossa. Também Núbia Nária, né, consagrada da comunidade Aliança Shalom, né, também celibatária aqui, para dar o seu testemunho para nós. Seja bem-vinda, Núbia. Muito obrigada também, né, por estar aqui, por vocês. E é uma alegria também poder expressar aquilo que Deus realiza na minha vida, nessa vocação. É isso aí. Também Joácio, né, Joácio Costa, consagrado também da comunidade Aliança, né, casado. Também o Jean Carlos também é casado, né, mas também da comunidade da Obra Nova, você da comunidade de Shalom aqui também. Seja muito bem-vindo, Joácio, no nosso programa. Você fica à vontade. Obrigado, Letícia. Obrigado, Gabriel. E é uma alegria estarmos juntos aqui com o Jean, com a Núbia, né? Para partilharmos um pouco daquilo que Deus fez e faz em nossas vidas por meio da vocação, né? Então é sempre bom estarmos juntos, é sempre bom relembrar um pouco dos feitos de Deus também nessa experiência vocacional, nessa experiência de ser feliz. Então, muito obrigado pelo convite. Muito legal. E antes de começar esse tema incrível que é sobre vocação, eu peço para que você que esteja assistindo nos siga nas nossas redes sociais. Então o Instagram é PMG Virada Radical e o Facebook e o YouTube Programa Virada Radical. Vai lá, tem vídeos lá, tem muitas coisas legais, alguns bastidores às vezes do programa. Então fica ligado nas nossas redes sociais que agora vai começar um tema simplesmente incrível, que é vocação, qual é a sua? E já para começar esse tema, perguntando para vocês, qualquer um pode responder, mas o que é vocação? O sentido da palavra vocação? Vai lá, João. Então, vocação é chamado de Deus, né? Então, falar de vocação é falar de um chamado que Deus nos faz, né? Deus, ele nos deu uma identidade. Então, cada homem, cada pessoa, cada homem, cada mulher tem uma identidade, né? Um desejo de Deus para o seu coração, um sentido de existir. Então, falar de vocação é falar de um sentido de existir. Para que eu existo, né? Qual é o chamado de Deus, qual é o desígnio de Deus, qual é o chamado de Deus para a minha vida. Então, é esse chamado, essa marca que Deus deixou, essa identidade que Deus deixou para cada um. Cada um de nós é convidado à vida, é convidado a amar e amar através de uma missão, no seio e no interior da igreja. Então, falar de vocação é falar desse chamado a amar de uma maneira específica, né, no interior da igreja, através de carisma, através de dons que Deus confere à igreja, inspirações que Deus suscita, e ao suscitar no interior da igreja, deixa essa marca nas pessoas, né, nos irmãos. Então fala um pouquinho também, todos nós temos uma vocação, né? Como é que acontece? Fala aí, Núbia, pra gente, né? Todos nós somos chamados a uma vocação. Como é que eu faço para saber qual é a minha vocação, né? O que é, para que eu nasci, qual é o sentido da minha vida, né? Como é que eu faço para descobrir isso? Então, acho que é importante a vida de oração, né? A escuta de Deus, se colocar diante de Deus, se colocar diante também do apelo da igreja, em vista da missão mesmo, né? Porque, como o Joácio disse, a nossa vocação é em vista de uma missão. Nós precisamos descobrir o porquê que nós estamos aqui, né? Nesse mundo. Então, nós precisamos, então, escutar esse apelo da igreja, escutar a Deus, então, na nossa vida de oração, na nossa oração pessoal, mas acho que também no acompanhamento, né? Como no Shalom nós realizamos o acompanhamento pessoal, mas também a direção espiritual. A outra pessoa pode muito nos ajudar, né? Rezando por nós, nos acompanhando, nos fazer descobrir qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Com certeza. E só para perguntar assim, muita gente tem dúvida em relação a como se dá esse processo de discernimento vocacional. Como é que eu sei se essa vocação é a minha? Eu espero Deus falar alguma coisa, eu vou atrás, eu vejo quais são os sinais de Deus, né? E Jean, conte assim um pouco pra gente, como se dá esse processo de discernimento, como eu posso ir atrás da minha vocação, ou espero que a vocação chegue em mim primeiro? Então, o discernimento da vocação, ele está muito ligado exatamente ao sentido do que é vocação. Porque eu acredito que há uma confusão muito grande ainda, sobretudo na cabeça dos jovens, né?
sobre o que seja vocação e sobre o que é profissão. Eu acho que ainda no mundo, em geral, no mundo secular, existe muito essa confusão. E há uma diferença, né? Porque o termo vocação é um termo estritamente voltado para a realidade cristã. Onde na vocação você é chamado a realizar não os seus projetos, não os seus planos, mas os planos de Deus. Então, para mim, na minha visão, enquanto comunidade, enquanto experiência que vivemos também, a minha experiência pessoal, o discernimento vocacional se dá a partir do momento que você entende que a sua vida deve ser uma doação para o outro, não para si mesmo. Se você já faz um processo de discernimento vocacional, ou quer fazer um processo de discernimento vocacional, e você já não entra no processo de consciência livre, né? De que a vocação é uma entrega para o outro, uma entrega para a humanidade, é uma oferta da sua vida, de tudo que você é, de tudo que você tem para a humanidade, eu acho que aí já há uma problemática no discernimento vocacional. E logicamente que, como o Luí falou, né, precisa ter uma intimidade com Deus. É Ele que vai revelar, Ele que vai exatamente nos dar, né, iluminar a nossa consciência, sobretudo, em relação a isso. Né? Vocação, ela tem o seu lado ontológico, faz parte da nossa identidade, como já se falou, está totalmente voltado para os planos de Deus antes de tudo ser criado. E a profissão é uma questão histórica, é uma consequência. Né? Tanto é que hoje a gente vê que há uma maior realização da profissão quando muitas pessoas descobrem essa profissão dentro de uma vocação. Toma uma outra conotação. Então, que o processo do discernimento vocacional ele aconteça quando tomamos a consciência de que eu assumo uma vocação, consciente de que eu preciso viver a minha vida doada e voltada livremente para as necessidades do outro. Né? Acredito que é assim. Já se fala também um pouquinho da importância do acompanhador pessoal, né, do acompanhador vocacional durante esse processo de discernimento, de se ter uma pessoa que vai te orientando durante esse processo, né, de discernimento, né? Você é acompanhador vocacional, né? Isso assim, né? Também nesse também, caminho, né? Também já fui bastante tempo já foi. acompanhador vocacional, né? E acompanhei muitas pessoas nesse discernimento vocacional, né? Hoje a gente acompanha mais as pessoas através da formação pessoal, hoje nesse tempo, né? Sim. Na vivência da vocação. Outros irmãos estão aí no serviço do acompanhamento vocacional. Mas essa experiência de ter alguém que me acompanha é uma experiência muito importante. Porque todos nós, entenda, é um chamado divino, mas vivido na nossa humanidade. Sobre a graça, claro, conduzido pela graça de Deus. Mas que acontece na nossa carne, que acontece na nossa humanidade, que precisa de uma resposta humana, porque Deus sempre quis assim, quis contar conosco, né? Deus quis contar conosco e ao querer contar conosco, nos chamou. E é preciso que alguém vá nos auxiliando nesse caminho. É preciso que alguém vá nos apontando os caminhos, nos ajudando a enxergar, não necessariamente, não dizendo a nós qual é a nossa vocação, entendeu? O acompanhador vocacional, o diretor espiritual, aquela pessoa que está comigo me acompanhando, é aquele olhar de fora do que Deus está realizando dentro de mim, que vai me ajudando a perceber os sinais de Deus, mas nunca dizendo o que Deus quer. Porque não é o outro que deve dizer o que Deus quer. Não é aquela pessoa que está me acompanhando que diz o que Deus quer. É Deus quem planta essa semente no nosso coração. Mas é bem verdade que quando nós escutamos a voz de Deus, muitas coisas nossas vão se levantando. Principalmente quando se fala de fazer os planos de Deus, os projetos de Deus. Né? Porque muitas vezes nós não queremos o que Deus quer, humanamente falando. Né? Às vezes nós não temos o olhar de Deus. E aí é preciso esse caminho de oração e esse caminho de acompanhamento de alguém que já passou por essa experiência, por alguém que já teve uma experiência de escutar a voz de Deus, de corresponder de maneira madura, de maneira tranquila, de maneira feliz, né? De maneira aberta, porque Deus não coloca no meu coração algo que me oprime. O chamado de Deus ele não é um chamado que me oprime, da qual eu sofro para viver no sentido assim de que me oprime. Não, pelo contrário. O chamado de Deus é um chamado que me convida à liberdade. E nessa liberdade eu vou correspondendo. Então essa pessoa que vai me acompanhar deve ser essa pessoa que vai ter um olhar de fora dos sinais de Deus e vai ao mesmo tempo me questionando. Acho que essa é a grande palavra. O acompanhador vocacional, o diretor espiritual em termos de vocação deve ser aquele que questiona. Deve ser aquele que leva e que me conduz a rezar mais, até que seguramente eu possa assumir aquilo que Deus está falando no nosso coração. Porque quando Deus nos chama, nós já percebemos. Nós já sabemos que existe ali um chamado de Deus. Mas aí entra a questão do medo, né?
da confiança, do mudar os planos, do deixar as seguranças, porque vocação tem muito disso, né? Nós estabelecemos seguranças na nossa vida. Nós somos criados, muitas vezes, para outros planos, para outros projetos. Né? Nossos pais, nossa família, o mundo. O Jean falava sobre a questão profissional e o que é que acontece? O mercado traz demandas, apresenta demandas profissionais. E muitas vezes eu vou me deixando conduzir pelos apelos do mercado, daquilo que está sendo promovido como a profissão que ganha dinheiro, a melhor profissão. E quando eu não caminho nessa mesma linha de uma vocação, de uma identidade, então eu vou querendo justamente essas seguranças. E muitas vezes Deus vai me chamando a ir além e a deixar essas seguranças para abraçar o projeto de Deus como um projeto de felicidade. Legal. E agora uma pergunta que muito de nós, jovens principalmente, eu acho que dessa cultura do século XXI, muito do imediatismo, nos faz muito queremos as coisas na hora que a gente quer, assim, né? A gente vai, meu Deus, Deus falou comigo e eu quero realizar isso agora. E dentro de um processo de discernimento vocacional, a gente sabe, assim, o quanto é importante essa questão da espera, né? E Núbia, fala um pouco, assim, pra gente, quais são os benefícios dessa espera? Qual é o benefício, assim, de parar para escutar melhor a Deus? Exatamente compreender o tempo de Deus, né? Viver todas as coisas dentro do tempo de Deus. Então é preciso realmente essa espera, essa confiança, esse abandono nele, naquilo que é a vontade dele para a minha vida. Se eu estou num processo de discernimento vocacional que pode durar 1 ano ou 2 anos, mas muitas vezes eu quero logo, né? Mas eu preciso de mais um tempo para amadurecer até mesmo, né? Para eu amadurecer humanamente, para amadurecer na minha resposta mesmo. Então é preciso muitas vezes esperar esse tempo de Deus, esperar a condução de Deus nas nossas vidas. Então é preciso esse abandono, essa confiança, porque talvez Deus tenha outra obra para realizar nas nossas vidas, estando ainda no vocacional, né? Esperando o tempo de dar um passo no ingresso de uma vocação, de uma comunidade, né? Ou de uma ordem religiosa. Então, essa espera mesmo do tempo de Deus nas nossas vidas, né? E também do nosso tempo, né? Daquilo que Deus vai realizando nas nossas vidas. É isso aí, nosso papo está muito bom. A gente está falando sobre vocação aqui, é uma coisa que acho que desperta em nós assim, um desejo de falar mais, né? Cada um aqui tem um testemunho com certeza muito forte, né? Eu também, assim, né? O Gabriel também, né? E a gente vai continuar nossa conversa com certeza no próximo bloco, mas agora a gente vai para um rápido intervalo, mas antes você vai ficar com o Minuto JMJ aí. Você que está se preparando para ir para a Jornada Mundial da Juventude com o Papa, com todos os jovens do mundo inteiro ali falando várias línguas, né? Ter aquela experiência com o Ser Igreja e também com todas as vocações, você não vai perder essa oportunidade de ir para o Panamá em 2019. Então fica aí com o vídeo da jornada, daqui a pouquinho a gente está de volta. Cara, ser católico é irado. Agora imagina se encontrar com jovens católicos do mundo inteiro na cidade do Panamá e com o Papa Francisco. Nossa aventura vai começar na cidade de San José, na Costa Rica, onde viveremos a pré-jornada de 17 a 21 de janeiro. Depois, seguimos para a cidade do Panamá, onde vai rolar a Jornada Mundial da Juventude, de 22 a 27 de janeiro de 2019. Para quem gosta de música, é só chegar no Festival Hallelujah no Panamá, com a presença de grandes nomes da música católica. E a gente ainda vai ter um encontro com o nosso querido Papa Francisco. Na segunda-feira, dia 28, teremos o Encontro Internacional de Jovens Shalom, com jovens do mundo inteiro. Você não vai ficar fora dessa, né? Acesse agora mesmo shalomnajmj.com e garanta sua inscrição nos grupos da comunidade Shalom. Meu nome é Guilherme Pontes e eu te espero lá. Novatec Personalização, empresa especializada em brindes, adesivos, banners, crachás, ingressos, avental para formandos, pulseiras de identificação, além de copos e sandálias. Aqui você tem canecas e camisetas personalizadas na hora. E o mais importante, camisas com sublimação total por unidade. Novatec Personalização, Rua Cano das Laranjeiras, 191, Belo Horizonte, próximo à FIP. Telefones 3421-7537 e 99655-4275, o WhatsApp. Eita vida boa, camarada. Eita vida boa, abençoada. Eita, mas é
premiada tem um caminhão de prêmios pra você levar pra casa. Quer ganhar um caminhão lotado de prêmios? Faça seu plano Master Digna e participe! Viva mais seguro! Viva Master Digna! Tem um caminhão de prêmios pra você levar pra casa. Promoção Caminhão de Prêmios Master Digna. Consulte o regulamento. O mais novo lançamento do Grupo Milindra, Residencial Milindra 8. Localização mais que perfeita no Jardim Califórnia, próximo ao Patos Shopping. Edifício com 3 lojas, 5 apartamentos por andar, cobertura com área de lazer independente, com piscina e bancada com churrasqueira. 3 níveis de garagens, 2 amplos elevadores, gerador, bicicletário, medições individualizadas, pré-instalação para splint, central de gás, academia, salão de festas, um exclusivo salão de jogos. No Residencial Milindra 8 você tem um máximo de conforto e segurança com alto padrão de acabamento. Em todas as varandas se recebe a brisa do Rio Espinharas, onde se vive com a maior tranquilidade. Na cobertura, desfrute da piscina com sol brilhando o dia inteiro. Garanta a felicidade da sua família. Residencial Milindra 8. Viva o primor. Entrada de 15% e o saldo financiado em até 84 meses, com a garantia do Grupo Milindra. O Grupo Hanna oferece a melhor solução em portões automáticos, mármores, granitos, vidros e esquadrias de alumínio e inox. Faça já o seu orçamento. Televendas 3421-3163. Grupo Hanna, qualidade em tudo que faz. LK, veículos nacionais e importados, diversas marcas e modelos. Faça-nos uma visita e conheça as novas instalações com uma loja ampla e moderna. Realize seu sonho de adquirir um carro novo com os melhores planos de financiamento em até 60 meses e com entrada facilitada. LK, veículos novos e seminovos, trabalhando com todas as financeiras. Rua Manuel Mota, número 50, Monte Castelo. Contatos pelos telefones 3422-2030 e 99967-5969. LK Veículos. Quer você de carro novo? Estamos de volta com o programa Virada Radical. Hoje a gente está falando sobre vocação. Qual é a sua? Você deseja descobrir a sua vocação? Pois então, fica com a gente para a gente aqui aprofundar nesse tema, né? E não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais, lá no nosso Instagram, PGM Virada Radical, também no Shalom Patos e no Instagram também do programa Virada Radical. Letícia, e agora para continuar esse tema, vai um vídeo muito legal do Penso no Alto, que é revelações vocacionais. Para você que está em dúvida um pouco sobre como falar para sua família, alguma coisa assim, nesse vídeo ele vai falar muito sobre isso, sobre o discernimento dele em relação a ser padre, a ser seminarista, no caso ainda, né? Mas fica aí com o vídeo Revelações Vocacionais do Penso no Alto. Mãe, ei, quero ser padre. Pessoal, um breve testemunhozinho, porque muita gente pergunta, mas como foi pra conversar com tua mãe que tu queria entrar no seminário? Velho, e eu falo, foi muito tranquilo, tipo, ok. Mas, antes disso, eu queria, explicar a história como um todo, vamos dizer. Porque quando eu falei que eu queria ser padre, que eu queria entrar no seminário, foi depois de um processo muito longo. Eu tenho 26 anos, estou no meu segundo ano de seminário agora, ou seja, eu entrei com 25 anos. Mas a primeira vez que eu conversei sobre vocação with my mother foi quando eu tinha only 17 years, eu tinha só 17 aninhos. E cara, a primeira conversa não era sobre padre e tudo, foi sobre vocação, foi muito ruim. Muito ruim mesmo, porque minha mãe não entendeu muito das coisas, eu também era muito imaturo, não consegui ver algumas coisas.
E eu pedi para minha mãe para fazer uma experiência vocacional na Toca de Assis, né? E a minha mãe, não, ok, não entendo, estranho, mas vou lá conversar com o irmão. E aí ela foi conversar com o irmão, perguntou se eu morava em Fortaleza, o irmão disse que não. Tipo assim, minha mãe não gostou nem um pouco da história, não pelo fato de que a Toca de Assis é ruim, etc. Não, mas é porque ela não queria desapegar de mim, né? E achava que eu era muito imaturo para isso. E cara, eu fiquei com muita raiva quando eu conversei com ela sobre isso. Tanto que eu passei 1 ano sem nunca mais conversar sobre vocação com minha família, entendeu? Tipo assim, minha ideia, não, vou fazer 18 anos e aí vou sair de casa, né? E cara, hoje eu olho para trás e vejo que de fato eu era muito imaturo. Que de fato, graças a Deus que minha mãe não permitiu que eu fizesse essa experiência, não porque a Toca de Assis seja ruim ou nada. Pelo contrário, né? Eu ainda continuei indo, continuo sendo muito amigo dos irmãos lá, mas é porque não era o tempo certo, né? E aí vai a primeira coisa, velho, quando tu for conversar sobre vocação com tua família, a coisa mais importante é escutar eles. Porque a voz dos teus pais, a voz dos teus familiares também é a voz de Deus na tua vida, entendeu? Não fica simplesmente chateado porque talvez isso mostre só uma grande falta de maturidade. Claro, não estou universalizando isso, mas falando um pouco da minha experiência para você. E eu vejo que Deus também falou com esse meu tempo de espera, porque se eu tivesse talvez entrado na Toca de Assis, eu não ia descobrir minha vocação ao sacerdócio, porque na época os membros da Toca de Assis não estudavam para ser padres. E foi exatamente nesse período de 1 ano que eu, caramba, eu sinto vontade de ser consagrado a Deus, mas mais do que isso, eu quero ser padre. E foi graças a esse tempo de espera que a voz de Deus falou através da minha família. Claro que de uma maneira que foi difícil para mim escutar, mas que graças a Deus que eles falaram, que Deus falou através da minha família. E aí, cara, com o tempo, minha mãe e meu pai foram ficando muito mais tranquilos. Por quê? Eu acho, né? Porque eles viram que minhas motivações vocacionais, elas eram verdadeiras. Eu não estava fugindo das coisas do mundo, que é muito importante. Às vezes o cara diz assim, não, eu quero ser consagrado, e aí para de estudar, vira um vagabundo, tá entendendo? Só quer saber das coisas de igreja. Perdão falar sobre isso, mas essa é a realidade. E aí eu procurei ter um lance mais assim, não, eu quero ser padre, eu vou passar no vestibular, vou me esforçar. Estudei, passei em 4º lugar em engenharia mecânica na Federal aqui do Ceará. Fiz 1 ano e meio de engenharia mecânica, tirando notas muito boas. Eu terminei tipo com a média 80, com IRA, né, que a gente chama de índice de rendimento acadêmico, de 8.490, que dá uma média próxima a 85, tá entendendo? Em engenharia isso é muito bom. Não tô falando isso assim, sou muito inteligente, não. É tipo assim, o testemunho que precisa acompanhar, mesmo sabendo que eu não sabia, que eu não ia continuar na engenharia mecânica, eu precisava dar o testemunho. E quando meus pais vão sentindo, e aí eu acho que os teus pais também precisam sentir isso, se você sente chamado a uma vocação específica, ou até a casar com uma pessoa, seus pais precisam sentir de você a maturidade. E para ser maduro, você não precisa falar, você tem que viver a maturidade, entendeu? O testemunho. E esse é um passo muito importante quando vai se conversar com família. O testemunho diário, às vezes o cara, por exemplo, eu quero ser freira, mas nunca ajudou em nada em casa. Que testemunho é esse, cara? Que tipo de relação é esse que você tem com seus familiares, entendeu? Então eu quero mais ou menos inverter um pouco a história. Como assim, Deusmar? Eu quero, que você procure escutar a voz de Deus que também fala através da sua família. E não simplesmente ver a família como um impedimento vocacional, como muita gente. Aqui no Brasil não, graças a Deus, mas lá em Marte. Entendeu? Lá em Marte as pessoas têm muito esse negócio. Eu quero ser vocacionado e minha família me impede. Pô, inverte um pouco essa equação, tá entendendo? Pensa um pouco diferente. Será que a voz de Deus também não fala através da sua família, da maturidade? Vou deixar essa reflexão hoje aí com você. Então, hoje, quando eu cheguei para minha mãe, hoje não, né? Há um tempo atrás, que disse, não, eu quero ser consagrado na obra Lume de Evangelização, né? Comecei a comunidade de vida. Foi muito mais tranquilo, velho, porque ele sentiu a segurança em mim. E depois, quando eu entrei, não, eu vou sair da comunidade de vida para entrar no seminário, tranquilo também, me ajudaram, me apoiam, tá entendendo? Entendem meu ritmo de vida, sabem que eu não posso estar em casa direto. E a gente vai equilibrando esses ritmos de vida, tá entendendo? Quando eu posso, eu tô lá, tá entendendo? Visitar minhas sobrinhas. E a gente vai equilibrando essas coisas para que a gente possa ter um relacionamento familiar muito legal, também vivendo a nossa vocação, independente de qual vocação seja. A nossa família, nós não podemos deixar para trás. Isso é uma missão, né? Se Deus fez com que eu nascesse naquela casa, é uma missão que Deus confiou para mim. E esse testemunho eu queria dar para você hoje. Pense no alto. É isso aí, você acabou de conferir o Pense no Alto, falando aí das revelações vocacionais, né? Então a gente vai continuar o nosso papo aqui hoje, né, falando sobre vocação. A gente vai falar aqui agora com o Jean, né, que é da comunidade Obra Nova aqui em Patos, né, que na verdade surgiu em Campina Grande, né?
Fala um pouco para a gente quais as vocações que existem dentro da igreja, né? Então, de modo geral, a igreja organiza as vocações, sendo elas sacerdotais, religiosas, e a vocação laical, né? Cada uma delas se identificando com uma missão, né, para revelar ao mundo o projeto de Deus, revelar o amor de Deus para o mundo, né? No caso, nós, como novas comunidades, nós somos exatamente as vocações leigas da igreja, né? E até no começo do surgimento das novas comunidades se confundia muito, porque se trazia muitos elementos da vida religiosa, né? Algumas comunidades entendiam por ter caráter de consagração, de uma entrega de vida mais radical, se entendia que deveria adotar alguns elementos da vida religiosa, né? Então, graças a Deus, a própria igreja nos ajudou também a entender que a nossa vocação para as novas comunidades, embora tenha essa conotação de entrega mais radical, etc., mas que é uma vocação laical, né? Nós somos leigos, mas é importante dizer que uma vocação laical, mas que é chamado, de uma certa forma, a dar um testemunho realmente mais autêntico do nosso batismo, né? Talvez seja essa a grande contribuição que as novas comunidades, como vocações leigas, levam para o seio da igreja e para a humanidade. Não dizendo que os batizados de forma comum não vivem, mas que o próprio carisma ele já traz essa graça de nos fazer viver realmente a nossa dimensão de batismo com mais radicalidade, né? Realmente com mais disponibilidade, com mais entrega, né? Então é isso de forma geral, né? Em relação também, eu acho que já conhecendo um pouco sobre essa dinâmica das vocações, né? Quais são as vocações, para onde eu quero ir, quando a pessoa ela se sente chamada, né? Acho que é essa pergunta mais vocacional mesmo. Quando a pessoa ela se sente chamada e aí ela já sente aquela certeza de Deus, muitas vezes quando ela vai tratar com a família há um bloqueio, né? Eu acho que muitas vezes quando homens principalmente querem ser padres, mulheres querem ser freiras, às vezes há uma resistência da família. Como a gente tratar essa questão da resistência, né? Até que ponto é cuidado, até que ponto essa questão pode se levar em conta pela família, ou é um bloqueio à vontade de Deus também? Pronto, então é importante aí ter claro de que Deus está ali chamando. Deus não está chamando meu pai, Deus não está chamando minha mãe, Deus não está chamando aqueles que estão ao meu redor. Por quê? Porque às vezes a gente quer, como sinal de Deus, uma compreensão dos que estão ao nosso redor. E a gente não deve esperar essa compreensão como um pressuposto para que a gente possa dar esse passo. O que a gente deve fazer é ser verdadeiro, fazer com que a família acompanhe o meu caminho vocacional. Porque o que acontece muitas vezes? O jovem tem um chamado de Deus, seja ao sacerdócio, ou seja uma vida consagrada, tanto, por exemplo, no caso das novas comunidades, a comunidade de aliança quanto a comunidade de vida, das quais, por exemplo, a comunidade de vida precisa deixar os pais, precisa deixar o convívio da família para viver a missão fora dali, né? E às vezes o jovem deixa para dizer, para expressar com clareza para a família, já muito perto da saída, da partida, né? Então esse é o grande problema muitas vezes. Então eu preciso que haja uma pedagogia com a família, né? Uma ação de fazer com que a família vá percebendo que a minha decisão é uma decisão firme, é uma decisão clara, é uma decisão independente, é uma escuta da voz de Deus, né? Então são duas coisas. Nem a gente colocar como uma condição que as pessoas compreendam, porque o chamado de Deus ele muitas vezes não é compreendido por quem não ouviu o chamado, né? Somente aquele que ouviu. O Senhor nos seduz. Então é Deus quem seduz o meu coração. Uma vez que Ele me seduzir, eu vou dando o meu sim. Mas é bom que eu vá falando, que eu vá partilhando, que eu vá expressando que esse caminho que eu estou fazendo é um caminho decidido, é um caminho claro e com clareza, entende? Então é importante expressar para a família. Isso é muito importante. Agora que não necessariamente a gente põe uma condição que as pessoas aceitem, tá? O que acontece é que a família... Porque é normal, né? Hoje eu sou pai
E a gente sabe o carinho, o apego, né, ao filho, à filha, né? A gente tem aquele cuidado, aquele amor, a gente quer que ele esteja sobre os nossos olhos o tempo todo, na sua construção da sua vida. E algumas escolhas, muitas vezes, dos filhos faz com que eles precisem estar, por um período de tempo, distante dos pais, distante da família. Não é? Isso não necessariamente apenas um caminho vocacional, mas às vezes profissional também. Né? A vida é assim. Então, mas a clareza, né? Quando o filho faz a escolha por uma profissão, por exemplo, quando ele fala claramente para os pais, tem todo aquele processo de organização da vida, de estudo e vista daquilo, o pai vai pouco a pouco compreendendo, entendendo, acolhendo ou se preparando para a partida do filho, para as suas decisões. É assim quando a gente vai casar, não é? Então, também. Então, que haja uma ação pedagógica com os pais, não sei se seria esse o termo adequado, mas assim, né, fazer com que haja um processo, mas que a gente esteja muito mais apegado à voz de Deus do que necessariamente à aceitação dos que estão ao nosso redor. Então, não esperar a aceitação, porém, deixar com que Deus faça, com que Deus haja também. Até porque todo chamado é uma profecia, né? Sim. Deus quer falar, Deus quer questionar o mundo. Todo chamado, Deus questiona o mundo. Sim. Então, o mundo não é o mundo lá fora. Às vezes, o mundo é quem está ao meu redor. É isso aí. Também falando um pouco agora sobre a dimensão dos estados de vida que existem, né, dentro de cada vocação, né? Cada pessoa tem um estado de vida, podemos dizer assim, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Norberto, quais são esses estados de vida, né? Você que também é celibatária, né? E é uma grande profecia para o mundo, como o Joácia falando das profecias, né? Uma grande profecia para o mundo. Não o que é ser celibatário, porque acho que muita gente nunca nem ouviu falar dessa palavra, né? Então, acho que é importante também falar um pouquinho sobre isso, né? Você que tem essa propriedade para falar. E também, acho que muita gente sabe, às vezes, que o estado de vida é só o casamento, né? Só ser padre, é só ser freire, né? Só existe isso, mas existem outras formas também de viver o estado de vida, né? Você pode falar um pouquinho para a gente. Então, são 3 estados de vida, né? O sacerdócio, a família, o matrimônio e o celibato, né? Então, no caso, eu sou celibatária, né? E é uma grande alegria para mim viver o celibato, né? Eu gosto sempre de dizer que o dia da minha consagração no celibato foi um dos dias mais felizes mesmo da minha vida, assim. De viver essa oferta, né? De viver essa doação de vida para o outro, de viver minha vida para o outro, né? Fui realmente descobrindo que essa era a vontade de Deus para a minha vida, né? E o estado de vida do celibato, né? Já que é um estado de vida assim, menos conhecido, né? Nós conhecemos mais o sacerdócio, né? O matrimônio, e somos, assim, as pessoas são muito tendenciosas ao matrimônio, por exemplo, né? Porque os pais vão educando muitas vezes assim, os filhos para o matrimônio, para formar uma família. Meus pais também, né? Me educaram para isso, assim, queriam que eu também me casasse, né? Mas eu fui descobrindo que o meu chamado era o celibato mesmo, né? E o celibato é uma vocação, um estado de vida, assim, vamos dizer assim, escondido, né? Deus vai nos escondendo, Deus vai nos escolhendo só para Ele, para ser esposa dEle, né? Para viver uma oferta total a Ele e aos homens mesmo, né? No celibato eu estou, de certa forma, mais desprendida, assim, né? Desprendida a me doar, a servir aos meus irmãos, a gastar mesmo a minha vida, o meu tempo com o outro, né? Com o serviço da igreja também. Então, para mim é isso, assim, não sei se algum dos outros irmãos que vivem os outros estados de vida poderia também dizer alguma coisa, né? Sim. E, Jean, a Núbia falou um pouco sobre essa beleza, assim, do celibato, né? Ela como celibatária. E você hoje casada, né? Com filhos. Qual é a grande missão, acho que assim, da família, do matrimônio em si, dentro das vocações na igreja hoje? Então, entender primeiro que uma vocação específica dentro de um carisma, ele exatamente tem a missão de colaborar com a missão do carisma, né? Uhum. Então, eu assumo o matrimônio hoje dentro da vocação Obra Nova, para com o meu matrimônio colaborar e fazer com que o carisma Obra Nova cumpra o seu papel no mundo, né? E realize o plano de Deus no mundo. E no próprio carisma Obra Nova que aí eu vou percebendo, compreendendo e vivendo o sentido real do matrimônio. Por isso, Joás falou que era uma profecia para o mundo. Né? Se fôssemos discutir como se vê hoje o matrimônio de forma secular, no dia a dia, nós viríamos realmente que
o matrimônio hoje assumido dentro de uma nova comunidade é uma resposta. É uma resposta no que diz respeito a se abrir ao dom da vida, mais do que nunca nos tempos de hoje, né? Como a gente está vivendo aí, essa luta contra o aborto e etc. Né? E o sentido real do matrimônio, que é uma entrega. Eu acho que entender o estado de vida dentro de uma vocação, bom, cada vocação vai experimentando de forma pessoal e cada um também vai, sobretudo, vivendo a sua entrega de maneira mais forte. Bom, Deus vai pedindo a cada um, conforme a sua realidade. E nosso carisma de ser cordeiro imolado, que nos tem uma proposta de morrermos diariamente. Nós somos chamados a experimentar a morte diária, né? E na vivência do matrimônio, isso nos remete muito à paixão do Senhor. Porque, veja, né? Ele se entrega à sua esposa, à igreja, na cruz. E a imagem que nós temos na cruz do Senhor é exatamente ele despido. Se nós fizéssemos uma comparação, né, dessa simbologia, veja como é bonito, né? O casal se entrega, né, na sua intimidade, né, os dois corpos que se entregam, uma entrega de amor. E Cristo exatamente simboliza isso na cruz, né? Ele está ali despido de suas vestes para se entregar à sua esposa. E Paulo vai reforçar isso na carta aos Efésios, né? Esposos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Então, o estado de vida hoje matrimonial dentro de uma nova comunidade é essa resposta para o mundo. Para trazer o sentido realmente do matrimônio. Não mais com essa imagem romântica, né? Que estamos acostumados a ver as pessoas idealizarem e por isso tantas separações, tantos divórcios, tantos relacionamentos frustrados, né? Porque não entendem que, na verdade, o estado de vida ele deve ser assumido como uma missão para o mundo, né? Eu me entrego, logicamente, é uma entrega de amor para a minha esposa, mas juntos, né, assumiremos uma missão para o mundo. O nosso matrimônio será um sinal, né, de entrega para o mundo. Eu acho que é aí onde a gente vai encontrar o sentido do matrimônio e a grande profecia do matrimônio dentro das novas comunidades. É isso aí, nosso papo falando sobre vocação, assim, a gente quer falar muito, né, porque é algo que nos envolve, né, e é o sentido da nossa vida mesmo, né, vai mostrando aquilo para o qual nós somos feitos, né. Mas, infelizmente, o nosso tempo está acabando, né, a gente vai ficar aqui, mas se você quiser aprofundar a sua experiência, né, de vocação, né, você pode também entrar em contato conosco, né, através também nas nossas redes sociais, né, você que sente essa inquietação, esse desejo mesmo, também nós deixamos também o convite para você conhecer o nosso centro de evangelização, né? Que fica na rua São José 634, no bairro Santo Antônio, aqui em Patos. Lá também temos um vocacional, né? Se você quiser fazer esse caminho também de vocacional, sentir esse chamado, né? Acredito também que na comunidade Obra Nova, né? E a se conhecer também da igreja, a importância de conhecer cada vez mais. E os carismas que existem dentro da igreja. Então, nós queremos agradecer a participação de cada um de vocês. Muito obrigada mesmo. Sejam sempre muito bem-vindos, né? Muito obrigada pela oferta de cada um e pelo testemunho, com certeza. Tá bom, então, nosso bloco está terminando. E antes de ir para o intervalo, fiquem vocês agora com esse vídeo falando sobre a vocação feito no Aleluia. Sou a irmã Bernadette, sou filha da pobreza do Santíssimo Sacramento, mais conhecida como Toca de Assis. Nós temos um trabalho voltado às pessoas em situação de rua e também um carisma de adoração ao Santíssimo Sacramento. Eu tenho 17 anos de vida religiosa, recebi o meu chamado há mais de 20 anos. O meu chamado se deu quando eu conheci algumas irmãs do meu instituto e quando eu as vi pela primeira vez, foi amor à primeira vista e eu me emocionei muito e eu senti que era aquilo que eu queria para a minha vida toda. Então hoje eu já estou aqui na vida religiosa há 17 anos, sou muito feliz e grata a Deus por esse chamado, por essa vocação. Olá pessoal, eu sou Rafael Morel, tenho 28 anos, sou consagrado da comunidade católica Shalom, né, a qual faço parte desde 2008. E quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência, né, e como eu descobri a minha vocação do matrimônio. Né. Sou casado há quase 4 anos, né, e inicialmente eu não achava que a minha vocação era o matrimônio. Né. Inicialmente
ouvindo um padre falar numa homilia, o meu coração começou a arder muito forte quando eu era adolescente, né, no acampamento de jovem Shalom. Então eu comecei a achar que Deus me chamava a ser sacerdote. Porém, quando eu olhava dentro de mim, eu não sentia aquela sede, aquele desejo pelo sacerdócio. Então eu comecei a rezar, eu disse: Senhor, se essa é a tua vontade para mim, me faz desejar. Se essa é a vocação que tu desejas para mim, me faz desejar isso, né? E aí eu fui deixando o tempo passar e Deus foi me apontando o matrimônio. E aí eu tive a mesma postura: Senhor, tu desejas isso para mim, né? Pois me mostra a pessoa certa. E aí eu comecei a namorar, né? Quando eu tinha 14 para 15 anos, encontrei uma pessoa e fui trilhando esse caminho, né? Namoramos 8 anos, né? E a partir desses 8 anos ingressamos, né, assim, já ingressados na comunidade, já consagrados da comunidade, demos o passo do matrimônio. Mas a grande descoberta da minha vocação no matrimônio foi entender que, em primeiro lugar, a minha alma, ela é esposa de Cristo, né? E foi isso que, quando aquele padre, né, ele começou à medida que ele falava, ardia o meu coração, eu também tinha um desejo de ter a minha alma esposa de Cristo, né? Por isso que eu pensei: meu Deus, será que só no sacerdócio eu vou ter isso? Só no sacerdócio a minha alma poderá ser esposa de Cristo? Mas eu fui vendo que não. Sim, também no matrimônio, me unindo à minha esposa, Deus também se faz presente. E eu posso também me unir a Deus e fazer de Deus também o meu esposo. E essa é a experiência que eu tenho tido também, né? A experiência que eu tive na descoberta, né, da minha vocação do matrimônio. Que Deus abençoe você e te ajude também na oração e no dia a dia a fazer essa grande descoberta. Shalom. Olá, jovens do programa Virada Radical. Me pediram para falar sobre um tema muito belo e um tema que para mim é fonte de alegria, que é a vocação sacerdotal. Olha, eu descobri a vocação já dentro da comunidade Shalom e para mim foi uma grande surpresa de Deus, porque eu nunca tinha pensado em ser padre antes. Pelo contrário, tinha planos de casar, constituir uma família, enfim. Mas com a experiência de Deus eu fui descobrindo que Deus tinha algo, um propósito, um plano, uma vontade. E quando eu quis me abrir para essa vontade, foi aí que Deus me surpreendeu. E hoje sou sacerdote, e ser sacerdote é fonte de muita alegria. Ser sacerdote é ofertar a vida, ser sacerdote é viver a vida de Cristo, ou seja, uma vida totalmente doada aos outros. E este é o grande desafio de cada dia. Esta é a grande beleza da vocação sacerdotal. Vivemos para mostrar Deus aos homens, sermos, então, Jesus Cristo para o mundo. Finalizo dizendo que isso é fonte de grande alegria. Nos desafia, sim, porque toda vocação nos ultrapassa. Mas Deus nos dá a graça e vale a pena responder positivamente à vontade de Deus, porque fazer a vontade de Deus é ser verdadeiramente feliz. Então, Deus te abençoe e se abra, porque se Deus te chamar a isso, eu te digo uma coisa: vale a pena, porque ser padre é ser feliz, ser padre é ser como Jesus para o mundo. Shalom. Novatec Personalização, empresa especializada em brindes, adesivos, banners, crachás, ingressos, avental para formandos, pulseiras de identificação, além de copos e sandálias. Aqui você tem canecas e camisetas personalizadas na hora. E o mais importante, camisas com sublimação total por unidade. Novatec Personalização, Rua Cândido das Laranjeiras, 191, Belo Horizonte, próximo à FIP. Telefones 3421-7537 e 99655-4275, o WhatsApp. Eita vida boa, camarada. Eita vida boa, abençoada. Eita Master Dig premiada. Tem um caminhão de prêmios pra você levar pra casa. Quer ganhar um caminhão lotado de prêmios? Faça seu plano Master Digna e participe! Viva mais seguro! Viva Master Digna! Tem um caminhão de prêmios pra você levar pra casa. Promoção Caminhão de Prêmios Master Digna. Consulte o regulamento. O mais novo lançamento do Grupo Milindra, Residencial Milindra 8. Localização mais que perfeita no Jardim Califórnia, próximo ao Patos Shopping. Edifício com 3 lojas, 5 apartamentos por andar, cobertura com área de lazer independente,
com piscina e bancada com churrasqueira, 3 níveis de garagens, 2 amplos elevadores, gerador, bicicletário, medições individualizadas, pré-instalação para splint, central de gás, academia, salão de festas e um exclusivo salão de jogos. No Residencial Milindra 8, você tem um máximo de conforto e segurança com alto padrão de acabamento. Em todas as varandas se recebe a brisa do Rio Espinharas, onde se vive com a maior tranquilidade. Na cobertura, desfrute da piscina com sol brilhando o dia inteiro. Garanta a felicidade da sua família. Residencial Milindra 8. Viva o primor. Entrada de 15% e o saldo financiado em até 84 meses, com a garantia do Grupo Milindra. O Grupo Hanna oferece a melhor solução em portões automáticos, mármores, granitos, vidros e esquadrias de alumínio e inox. Faça já o seu orçamento. Televendas 3421-3163. Grupo Hanna, qualidade em tudo que faz. LK, veículos nacionais e importados, diversas marcas e modelos. Faça-nos uma visita e conheça as novas instalações com uma loja ampla e moderna. Realize seu sonho de adquirir um carro novo com os melhores planos de financiamento em até 60 meses e com entrada facilitada. LK, veículos novos e seminovos, trabalhando com todas as financeiras. Rua Manuel Mota, número 50, Monte Castelo. Contatos pelos telefones 3422-2030 e 99967-5969. LK Veículos. Quer você de carro novo? Estamos de volta com o programa Virada Radical aqui no nosso último bloco, mas não significa que acabou, porque ainda tem muita coisa para acontecer, então você vai ficar ligadinho com a gente ainda, certo? No nosso programa de hoje a gente falou sobre vocação. Qual é a sua, né? Você que aí já ficou com o seu coração aí todo inflamado, desejoso de saber qual é a sua vocação, não é mesmo? Pois é, então a gente vai mandar agora um vídeo para você que está rolando dessa semana, ainda sobre o vocacional, né? Lord, I am in love with you. Eu espero que eu tenha falado certo, não sei, né? Mas, Senhor apaixonada, estou aqui com o Shalom, do vocacional Shalom, para você aí, o Guilherme Pontes cantando essa música. Fica aí, daqui a pouquinho a gente está de volta com mais oração para você. Es una locura que para una persona con mi edad Dios la llame para ser célibe. Para mis amigos, para todos es una locura, pero de hecho, en medio de los jóvenes fue que me encontré. Estando con ellos me di cuenta que Dios me llamaba a ser una madre espiritual para ellos. Y al mismo tiempo, como joven, yo puedo testimoniar con mi vida lo que Dios ha hecho y que nada me falta. Nada me falta. Of all the things I've seen in this world, nothing compares to your greatness, Lord. Of all the things of this world, nothing is like your infinite love. Some say I am blind, and that was Jesus who made me so. But what I really know is that I am in love with you, Lord, with you, Lord. Lord, I am in love with you, and now I want to give my life for you, Lord, only for you. Lord, I am in love with you, and now I want to give my life for you, Lord.
only keep with me your infinite love. For nothing in this world urges me, but only to do your will, and every day feel your love. But only to do your will, and every day feel your love. Because I am in love with you, Lord, with you, Lord. Lord, I am in love with you, and now I want to give my life for you, Lord, only for you. Lord, I am in love with you, and now I want to give my life for you, Lord, only for you, my Lord. I am in love with you. Esse aí você acabou de ouvir, né, o Guilherme Pontes cantando aí, Senhor Apaixonado Estou, na versão em inglês. E agora a gente vai também cantar que estamos apaixonados por este Deus que nos alcança, que nos conquista, né, que é o sentido da nossa vida. Por isso eu convido você, nesse momento, a unir-se a nós em oração, né, já se preparando o seu coração para, nesse momento, fazermos juntos este momento de oração, de comunhão com Deus, né, para também ouvir qual a vontade de Deus para a nossa vida. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó vinde Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E abrindo o nosso coração para a ação de Deus em nós, para a escuta da voz de Deus, vamos cantar esta música juntos. Se você não conhece, vá acompanhando em oração, em clima de oração, fazendo dela a sua oração. Cantemos. De todas as coisas que vi neste mundo, nada se compara a tua imensidão. Nada se compara a tua imensidão, Senhor. De todas as coisas deste mundo, nada é igual. Nada é igual ao teu infinito amor. Dizem que cego estou e que Jesus tornou-me assim, mas na verdade eu sei que apaixonado estou por ti, Senhor, por ti, Senhor, Senhor apaixonado estou. Quero toda a minha vida, quero toda a viver minha assim, vida, viver assim, só para ti, só para ti. Senhor apaixonado estou, Senhor apaixonado estou, e quero toda a minha vida viver assim, só para ti. Vamos
assim, nos deixando alcançar pela graça de Deus, por esta voz de Deus. Você que se sente chamado a uma vocação, você que durante esse programa sentiu no seu coração este apelo, este desejo de optar por uma vida consagrada, você que sente esse desejo no seu coração, se deixe hoje penetrar pelo amor de Deus que nos seduz, que nos alcança, que nos atrai. Por isso, vá dispondo o seu coração a Deus, vá mostrando o seu desejo de corresponder, suplicando também a Deus a graça, os meios para que Ele mostre, para que Ele aponte a sua vontade para a sua vida. E Senhor Jesus, com Teu Espírito, nós suplicamos sobre todos aqueles que nos assistem, sobre todos aqueles que nos assistirão. Nós te pedimos, Senhor, no Teu Espírito Santo, vá abrindo o seu coração, deixando que o Espírito Santo haja livre dentro de você, para que Deus possa manifestar a sua vontade santa, vontade de Deus que é sempre amor, que é sempre felicidade, que é sempre paz, plenitude, felicidade verdadeira. Recebe, Senhor, os nossos corações. Recebe, Senhor, as nossas vidas, o desejo de cada um de nós. Senhor, e nós que não temos outra coisa a não ser o louvor e a gratidão a Ti, Senhor, que Tu nos ama, que Tu nos escolhe como filhos Teus, nossa primeira vocação de filhos de Teus. Por isso nós queremos, com o nosso coração cheio de gratidão, cantar, Senhor, que apaixonados estamos. Queremos cantar com todo o nosso coração. Senhor, apaixonado estou. Senhor, apaixonado estou e quero toda a minha vida viver assim, só para Ti. Senhor, apaixonado estou e quero toda a minha vida viver assim, só para Ti, Senhor. Senhor, nas Tuas mãos confiamos mais uma vez a nossa vida a Ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação no nosso programa. Foi muito bom estarmos juntos com você aqui hoje. Não foi, Gabriel, falando sobre vocação, esse tema tão especial para nós, né? Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim, mas antes eu gostaria de deixar para você a nossa dica semanal, como sempre, né, da nossa livraria Shalom. Hoje a gente vai falar sobre os escritos da comunidade católica Shalom, que você pode adquirir nas nossas livrarias, né, esses escritos que vai falando também especificamente sobre a vocação Shalom, né, os escritos do nosso fundador da comunidade. Você pode adquirir lá e conhecer também um pouco mais sobre o nosso carisma, se você sentiu esse desejo no seu coração de aprofundar esse chamado. Tá bom? Então nosso programa está chegando ao fim, mas semana que vem tem mais, né, Gabriel? Semana que vem tem mais. Fique com Deus, você que nos acompanhou até aqui, você que rezou conosco. Fique com Deus nesse momento e lembre de também visitar o nosso centro de evangelização, não é? Então, até mais, até a semana que vem. Shalom. Shalom.